Tá tudo bem? Não tem oração? Glória a Deus! Deus é bom demais. Aleluia. Ô Senhor, meu Deus, a palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra de Deus, ela fala assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Moisés tinha acabado de morrer e ele tinha que passar a liderança do povo de Israel para alguém. E aí Moisés ora a Deus e fala: Deus, para quem que eu vou passar? Quem é íntimo seu suficiente para que eu possa passar a liderança desse povo? E aí Deus fala para ele: chama Josué e passa a liderança para ele. E é o que Moisés faz. Moisés morre e a liderança do povo de Israel fica com Josué. E aí Josué vai orar a Deus. E quando ele está orando a Deus, Deus fala com ele e fala desse jeito: Não fui eu que ordenei a você, Deus ordenou a Josué, dizendo: seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa mesma promessa, essa mesma fala de Deus para Josué, hoje Deus fala isso para nós. Hoje essa palavra é direcionada a cada um de nós. É como se Deus chegasse e falasse assim: meu filho, minha filha, seja forte, seja corajoso. Os tempos são difíceis, a tribulação está aí, está acontecendo, os problemas vêm, mas seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, não se apavore, não desanime, não desista, não olha para trás. Olha só para frente, para aquilo que Deus tem para fazer. Pois eu, o seu Deus, estou com você por onde você andar. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está conosco aonde a gente for. Deus está conosco aonde nós estivermos. A gente precisa entender que Deus ele vai caminhar com a gente aonde a gente estiver, basta que a gente esteja na sua presença. Basta que a gente ande com ele. Basta que a gente permita que o Espírito Santo habite em nós. No o Salmo 139, ele é um salmo muito interessante porque ele fala o seguinte, ele é um salmo meio longo, e ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já conhece inteiramente. O Senhor me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha só, Deus te fez especial. Deus te fez admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando você tiver um tempo, você abre a Bíblia, lê o Salmo 139, medita nele, pensa nele, vê como Deus é maravilhoso e como você é especial para Deus. Como você foi uma criação única de Deus. E Deus olha para você e fala: não tenha medo. Os tempos são difíceis? São. Os problemas estão vindo? Estão. Mas não tenha medo, porque eu estou com você. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 até 20, a palavra de Deus ela fala assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos largados num mundo onde o diabo impera. Não. Deus, ele está no controle de todas as coisas.
Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. E ele está conosco até a consumação dos dias. Nós precisamos ter essa convicção para que a gente possa andar no nosso dia a dia, para que a gente possa enfrentar os problemas, para que a gente possa viver fazendo as coisas com excelência, da melhor forma possível, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Atender as pessoas com educação, com eficiência, fazendo o melhor trabalho possível. Tratar as pessoas que nos rodeiam com educação, preocupar pelas pessoas que a gente encontra e que muitas vezes estão com necessidade. Observar as pessoas que estão ao nosso redor, se elas estão bem, se não estão. Ser gentil, dar um bom dia, ser educado. Sabe, isso são coisas que a gente precisa entrar em Deus, viver a vida de Deus e começar a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Começar a ver Deus no próximo. Lembrar que Deus também quer salvar aquela pessoa, que ele também foi feito por Deus. Não importa se ele está fazendo mal para você, não importa se ele está sendo ruim para você, mas ele também é filho de Deus. É complicado, né? É uma visão diferente daquilo que a gente tem feito. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas, principalmente aquelas que a gente não gosta, que nos fizeram algum mal, e a gente não quer nem chegar perto. Só que a gente esquece que ele é tão filho de Deus quanto nós. Ele é tão criado por Deus quanto nós somos. Será que a gente pensa nisso? Será que um mendigo que a gente encontra na rua e que muitas vezes quer um pedaço de pão, será que a gente lembra que ele também é filho de Deus? Que Deus também quer salvar ele? A gente precisa lembrar que Jesus, certa vez, falou o seguinte: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava doente e me visitaste. Eu fui preso e você foi me visitar. E aí perguntaram para ele: mas Jesus, quando foi que a gente te viu nessa situação toda? E Jesus falou: quando vocês viram um pequenino desses, vocês estavam vendo a mim. Quando vocês fizeram alguma coisa para esses menores, vocês estavam fazendo para mim. A gente precisa lembrar que os tempos são ruins, sim, mas não são ruins só para nós, tá ruim para todo mundo. Porque existem muita gente que tá com a burra cheia de dinheiro, mas não tem felicidade, não tem alegria, não tem paz no coração. Os problemas, eles existem para todo mundo, só muda o problema. Às vezes uma pessoa não tem o mesmo problema que a gente tem, mas ela também passa por problema. Às vezes nós estamos na rua, uma pessoa nos dá uma má resposta, uma resposta mal educada, e você já quer julgar, nossa, mas que pessoa grossa e tal, não sei o quê. De repente essa pessoa está com o pai, com a mãe, com o irmão num hospital, preocupada. Está com uma dívida muito grande que ela não consegue pagar. Nós precisamos ter esse entendimento.
Nós precisamos parar de olhar para nosso próprio umbigo e olhar para as pessoas. Não ter medo, não desanimar, mostrar Deus para as outras pessoas. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a gente lê assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. A gente precisa parar com esse negócio de querer sempre mais, 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 mais. A gente precisa começar a ser agradecido por aquilo que Deus já nos deu. Começar a ser agradecido por aquilo que nós já temos dentro da nossa casa. E quando a gente for falar com Deus, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê alguma coisa, ter no nosso coração o desejo de ajudar outras pessoas também. Não só a nós mesmos, mas que Deus nos dê condição de ser bênção na vida dos outros. Que Deus nos dê condição de tornar a vida de alguém um pouco melhor, nem que seja naquele momento, naquela hora, naquela necessidade. Não que você vai sair ajudando todo mundo, não, não é isso. Mas que você tenha um coração generoso. Que você tenha um coração abençoador. Porque desse jeito a vida vai ser melhor para você, para mim, para nós. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo de 35 a 39, a gente lê assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura e nem a profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem nada nesse mundo que pode nos separar de Deus. Não tem nada nesse mundo que possa nos tirar da presença de Deus. Não tem nada nesse mundo que faça com que Deus deixe de cuidar de nós, que Ele deixe de nos amar, que Ele deixe de prestar atenção em nós, responder às nossas orações. Então, sabe, que essa palavra hoje venha nos mostrar a necessidade de nós confiarmos nesse Deus maravilhoso que diversas vezes na Bíblia diz que a gente não precisa ter medo, porque Ele está conosco. Que nós podemos enfrentar qualquer problema quando nós estamos em Cristo. Nós podemos enfrentar qualquer tribulação, qualquer deserto, porque Deus está comigo. Deus está contigo.
Que essa palavra possa nos mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Não é o governo, não é os tribunais, não é o poder lá da Câmara ou do Senado. Quem está no controle é o nosso Deus, o nosso Senhor. É Ele que determina como que vai ser a nossa vida. É Ele que determina o nosso dia a dia. Que essa palavra possa nos ajudar a enfrentar os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Que ela possa nos trazer confiança, paz, alegria na nossa vida, porque nós temos um Deus que se preocupa conosco e nos guarda todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você seja uma testemunha do amor de Deus, da ação do Espírito Santo, que você seja uma testemunha das mãos de Deus, agindo na vida das pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê a vocês uma semana maravilhosa, próspera, uma semana de paz, de alegria, de vitória, de bênção. Que tudo aquilo que vocês fizerem seja próspero, dê certo, em nome de Jesus. Que Deus abra as janelas dos céus sobre a vida de vocês. E que vocês possam buscar cada vez mais a intimidade com Deus, orando, lendo a palavra, passando tempo com Deus, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Ô Pai, obrigado, meu Deus. Glórias a Ti, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui nesse canal, eles têm um conteúdo edificante, relevante e que merece ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam ouçam essa palavra e tenham a sua fé edificada e creiam que Deus está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Até o próximo vídeo. Abreijos!